Agora você já tem os seus quadrados todos cortados, todos do mesmo tamanho, direitinho, você já tem todas as partes da coxa. Normalmente o que eu faço? Eu coloco eles todos no chão, lado a lado, e ponho na disposição que me agrada mais. Esse processo também, às vezes, eu demoro vários dias, deixo ele vários dias no chão, todos os quadradinhos, e vou mudando as posições, até ficar satisfeita com o resultado, na posição dos quadrados. Vendo os vídeos sobre montagem de quilt e patchwork, o que eu posso dizer sobre a colocação dos quadrados, algumas sugestões, que são algumas regras que as pessoas são acostumadas com patch usam. Por exemplo, se você tem muitos quadrados da mesma cor, é interessante colocá-los mais longe possível um do outro. Mas se são muitos, tentar fazer um padrão com eles, fazer uma linha em diagonal com eles, como eu fiz aqui na minha coxa. Os quadrados, as imagens que você gosta mais, se tem alguma imagem que você gostaria de dar mais destaque, a sugestão é colocá-los no centro da coxa, porque a posição do centro da coxa é a que sempre vai atrair o olhar primeiro. Então, duas sugestões bem básicas, assim, que eu uso como regra para montar os quadrados, na disposição dos quadrados é essa. Muitas cores parecidas, é melhor ficarem distantes uma da outra, a não ser que você decida por um padrão específico. E o que chama mais atenção, o que te agrada mais, coloca no meio, que é onde vai chamar mais atenção, vai atrair o olhar de quem está olhando a coxa. Então, normalmente eu deixo aqui, fico trocando a posição dos quadrados várias vezes até ficar satisfeita, não tenho pressa nessa etapa, que aí é depois desse momento que a gente vai começar, realmente a diversão. É só agora que a gente vai sentar na máquina e começar a costurar os quadradinhos. Como que você começa a montagem? Você vai começar a costurar colunas primeiro. Então eu pego coluna por coluna e vou juntando os quadradinhos até ter, nesse caso aqui, as várias colunas montadas. Depois que eu tenho as várias colunas costuradas, que você não vai ter dificuldade, é só fazer a costura reta direitinho, a costura de meio centímetro unindo cada quadradinho, que aí você vai seguir o detalhamento que eu vou te mostrar agora em seguida, que é para poder fazer as ligações e ter a ligação dos quadrados todas perfeitinhas. Uma sugestão, se você vai ser obrigado a desfazer a disposição que você escolheu, assim que você montou a sua coxa, se foi no chão, se foi numa mesa, se você tem um espaço que você não vai poder deixar aquilo ali, né, por muito tempo, até você terminar a montagem da coxa, dos quadradinhos, você tira uma foto e registra para poder, você pega os quadradinhos todos separados depois e um a um com a foto, você vai saber a posição que você tinha colocado ele. Então, montou os quadradinhos, decidiu a disposição, tira uma foto e começa a costurar as colunas. Todo o trabalho que a gente teve até agora foi para tentar garantir que na hora que a gente vai costurar, que os quadradinhos sejam unidos corretamente. Se você não tiver experiência, tiver com receio de fazer a coxa já de uma vez e quiser treinar um pouco, é só pegar os retalhos pequeninos. Eu fiz isso depois, apesar da primeira coxa que eu fiz, o resultado foi super bom. Com essa técnica eu não tive dificuldade na união dos quadrados. A segunda coxa, como foi do Henrique, eu não queria arriscar, né, ter que desmanchar. Tudo é pra gente evitar ter que ficar desmanchando o trabalho também. Eu reuni um monte de retalhos, quadradinhos e fui fazendo as ligações com a mesma técnica que eu vou mostrar para vocês agora, e o resultado é perfeito. Você vai acertar sempre. Aqui eu já uni algumas das colunas e vou mostrar aqui como é que a gente faz. Tecido frente com frente. E aqui que vai ser muito útil o uso do Wonder Clip. Você pode alfinetar, você pode alinhavar, mas o importante é que você fixe os dois tecidos antes de começar a costurar a sua costura aqui, a linha reta de meio centímetro. Quando você posicionar os tecidos, quando chegar na ligação, você vai colocar a costura bem em cima uma da outra e vai prender com underclip, com alfinete ou com alinhavo. Quando você for fazer a costura, você vai acertar sempre, pode confiar. Como eu vou te mostrar aqui, quando eu já
Liguei alguns quadrados, olha. Ficou perfeito. E é o que a gente quer, ó. Bem direitinho. Mãos à obra. Depois que você uniu todos os quadrados das camisetas, você vai decidir qual o acabamento você vai querer dar para frente da coxa. A primeira que eu fiz, eu coloquei uma borda de 6 centímetros com o mesmo tecido que eu usei no verso, um tecido de algodão. Eu gostei muito do resultado, eu gosto muito do efeito da borda. Na segunda coxa que eu fiz, o Henrique escolheu uma borda mais estreita, foi uma borda de mais ou menos 3 centímetros, com uma cor diferente do fundo. Também ficou muito bom, ele gostou muito desse resultado. Essa daqui é sem recheio e ele escolheu um tecido de flanela para colocar como fundo, ficou muito bom. Se você decidir colocar a borda, é preciso ter muito cuidado na hora de cortar o tecido para você não errar nas medidas. Faça as medidas com bastante cuidado. Você pode escolher fazer com o tecido da sobra das etiquetas, ligar vários retângulos e fazer o tecido que você vai colocar na borda. Você pode colocar, como eu fiz, o mesmo tecido do fundo. Para esse acabamento, vale a sua imaginação, não tem limites aí. O cuidado que você tem que ter na hora de cortar, por exemplo, se você for fazer o acabamento mais ou menos assim. Se esse daqui for a sua coxa, se essa daqui for o tamanho da sua coxa, lembre-se de que você vai ter que cortar as bordas, o tamanho da coxa mais o comprimento da borda, senão vai faltar tecido. Dependendo do acabamento, e cuidado, observa bem o acabamento, escolhe primeiro o acabamento que você vai querer dar nas pontas. Por exemplo, uma das opções é você fazer a costura de um dos lados. Por exemplo, nesse caso, esse lado vai ser o tamanho da coxa mais 2 vezes o tamanho da borda. Cuidado para não cortar o tecido menor, ser obrigado a fazer emendas ou não ter tecido suficiente. Você pode escolher fazer as emendas em diagonais diferentes. Aí você tem que fazer a conta da quantidade de tecido que você vai usar direitinho. Você pode ligar vários retângulos de tecidos diferentes e fazer. Eu já vi alguns resultados muito bons com as bordas com o tecido das camisetas, é muito bonito. É bem trabalhoso, mas é muito bonito. E um dos acabamentos na ponta que eu mais gosto, aí você vai precisar de um pouco mais de tecido, é fazendo cruzamento aqui nas pontas. Você vai precisar, vai ser sempre a largura da coxa mais 2 vezes a largura da borda em todas as faixas, né, de todos os lados. Você vai sobrepor, é o que eu mais gosto, você sobrepõe as duas aqui na ponta, costura até o ponto onde elas se encontram, e aqui você traça uma diagonal e a costura vai estar na diagonal. E o acabamento fica muito bonito, fica um acabamento igual em todos os cantos. Você pode também escolher, além da borda, ou pode escolher também fazer direto um acabamento de viés. Também é muito bonito, eu já vi algumas coxas ser finalizadas assim e a finalização é muito bom. Se você tem experiência com viés, pode tentar fazer, não vejo problema nenhum. Mas eu acho até que é preciso ter um pouco de experiência, porque para a finalização dessa coxa vai ser bem trabalhoso. O viés é mais ou menos uma faixa do tamanho de toda a coxa, mais ou menos uns 6 centímetros, que você vai passar primeiro, fazer uma marca no meio, e depois as 2 outras marcas. O viés você pode comprar ele pronto também. A vantagem de fazer é porque ele vai ser do mesmo tecido que você vai usar na coxa toda, né? Usando o ferro, você vai marcar o viés em todo o seu comprimento. Vai fazer as emendas que forem necessárias para ter toda a largura da coxa. Primeiro você costura frente com frente.
na marca da primeira linha, na primeira marca do viés. A marca central vai ser a que vai ficar na dobra do tecido. E depois do outro lado vai ter a costura que finaliza na beiradinha do outro lado. E aí o viés faz o acabamento bem bonito, igual dos dois lados, né? O viés você vai colocar depois que você, obviamente, depois que você fechou toda a coxa. Como eu não tenho nem borda nem viés, eu pulei essa etapa, que aí já continua em seguida. Costuraram todos os quadrados, a etapa seguinte é montar a coberta e colocar o recheio. Se você não for colocar o recheio, a manta, você pode pular essa etapa. Como é que a gente faz antes de continuar? Você vai pegar os alfinetes de segurança e prender os quadrados à manta que está embaixo. Você começa pelos quadrados centrais, vai esticando e vai prendendo os alfinetes. Começa pelo meio até cobrir e prender toda a manta em toda a coxa. Se você for fazer uma manta grande como essa que eu tô fazendo, você vai usar uma centena de alfinetes. Eu estiquei, e como essa manta é bem grande, eu estiquei no chão, aqui teve que ser na minha sala. Deixa a manta bem esticadinha, estica a coxa por cima bem esticadinha, e com bastante paciência vai prendendo os alfinetes. Quem faz isso muito costuma ter um suporte, né, para pendurar a manta e esticar ela. Mas como a gente não tem esse suporte, isso aqui é feito no chão, é bem cansativo. Você vai estar aqui de joelhos, montando, colocando os alfinetes e prendendo, mas vai fazendo devagarzinho, com bastante paciência, sempre esticando a manta embaixo. E daqui a gente passa para o passo seguinte. Um detalhe importante, quando você for prender os alfinetes, evita colocar os alfinetes muito próximo à linha das emendas, porque na hora que a gente for quiltar, se o alfinete estiver muito perto, vai ter que tirar o alfinete antes. Se você esquecer, vai acabar quebrando a agulha, passar por cima. Então evita colocar muito próximo à linha. E quando a estampa for emborrachada, evita colocar em cima também, porque pode marcar e estragar um pouco a estampa. Agora que eu já alfinetei a coxa toda na manta, que tá aqui embaixo, eu peguei o tecido que o Joe escolheu, esse azul marinho, que vai ser o fundo da coxa. Cortei do mesmo tamanho da manta. E aí você vai prender, vai alinhavar, vai prender com alfinete, com wonder clips, como você achar melhor. E aí depois você vai vir costurando, uma costura reta de meio centímetro, de fora a fora. Vai deixar, eu gosto de deixar essa abertura na parte de baixo da manta, que é onde chama menos atenção. Vou deixar mais ou menos 2 palmos aqui, 30 centímetros de abertura, para a gente virar a coxa para o lado certo. A gente vai costurar no avesso, né? Vamos colocar os tecidos frente com frente, fazer a costura de meio centímetro, deixando, não esqueça de deixar a abertura para a gente poder desvirar a coxa para o lado certo em seguida. Depois que você fizer essa costura, antes de desvirar, você corta o excesso de tecido na ponta, para quando você virar, o cantinho ficar perfeito. Colocando alguma coisa com ponta, eu costumo usar mesmo a minha tesoura, por dentro, você estica a ponta até o fim e ela vai ficar certinho. Depois que você desvirou e deixou a manta já do lado certo, você vai passar mais uma vez a coxa, principalmente aqui na beirada, para a costura ficar o verso para trás, a frente para frente. E aquele pedaço que você deixou aberto, vai passar também, marcar direitinho, prender com alfinetes, como você preferir, e finalizar aqui. Você pode finalizar a mão, eu acho que nesse caso eu vou preferir finalizar a mão, porque se eu for costurar na máquina, a linha cinza vai destacar aqui, ou a linha vermelha vai destacar aqui.
Então eu vou fazer uma costura invisível, à mão mesmo. Mas se as suas camisetas forem da mesma cor e você achar que não vai destacar, né, as cores, você pode fazer com bastante cuidado uma costura na sua máquina aqui e fechar a abertura. Para iniciar o quilt, você vai colocar a linha invisível na bobina, a linha da mesma cor do fundo da sua, e antes de começar você vai querer testar a tensão. Então pega um retalho e testa a tensão. Em cima tem que ficar a linha invisível e atrás a linha do fundo. Como a gente vai começar o quilt pelas fileiras centrais, tanto horizontal como vertical, a gente vai ter bastante tecido de um lado e do outro. Então aqui vai ficar do lado direito, você vai enrolar bem enroladinho, esticando bem, porque a gente não quer tecido enrugado embaixo também. E com muita calma, ajudando a máquina, sempre com muita paciência. Eu sugiro que você comece com a velocidade bem baixa e depois vai aumentando à medida que você for ficando mais confortável. A gente vai tentar fazer a costura, o objetivo é fazer a costura bem em cima da costura que você já fez ligando os quadrados. Começa com bastante calma, ajudando a máquina, sempre tentando acertar a costura anterior. Existe uma ferramenta que eu até já encontrei na internet. Aqui nos Estados Unidos você encontra como Stitch in the Ditch. É um pé calcador que tem uma guia que ajuda você sempre a acertar em cima da linha. Eu até pensei em comprar esse pé, mas como desde a primeira quilt eu consegui acertar bem, você não vai ter dificuldade em fazer esse ponto se começar com paciência. Eu não vi necessidade de comprar não, o pé calcador. A gente vai fazer o quilt só nas costuras. Mas se você tiver experiência com quilt à mão livre, eu vi uma coxa, uma moça que faz as coxas para vender, ela faz o quilt em cada quadrado, fazendo desenhos, acompanhando as estampas dos quadrados, e ficou realmente muito bonito. Por isso até eu comprei o pé para quilt à mão livre, mas como eu não tenho prática ainda, eu ainda tenho preferido trabalhar com a quilt só nas linhas da costura. Então, com muita paciência, você vai ajudando a máquina e vai fazer a costura bem em cima da costura que você já fez. Como a linha de cima é uma linha invisível, ainda que você escape um pouquinho, fuja um pouquinho da linha, ela não vai aparecer, a costura vai ficar bem escondida e não vai aparecer. Fazendo o quilt com bastante cuidado, você vai acertar. Você vai ver que você não vai ter muita dificuldade não. E ainda que você erre, como a gente vai estar trabalhando com a linha invisível, quase não se vê um ou outro defeito se acontecer. Depois que você quiltar a coxa toda, você vai tirar todos os alfinetes de segurança que você colocou. E aí você vai ter uma linda coxa de camiseta.